Fazer um bloqueio de dor nada mais é do que anestesiar um nervo para impedir que o impulso de dor passe por ele. No caso das dores de cabeça, a gente bloqueia alguns nervos cranianos e isso cessa a dor por um período. É um procedimento minimamente invasivo, com poucas contraindicações, poucos efeitos adversos, bem tolerado e que ajuda a aliviar a dor temporariamente, trazendo um grande benefício para os pacientes que sofrem com dor de cabeça. Nesse vídeo eu vou explicar como funciona um pouquinho dos bloqueios, para quem eles estão indicados e quais são as dores que se beneficiam desse tipo de tratamento. Pessoal, meu nome é Priscila Papacídero, eu sou médica neurologista, sou especialista em dor, me interesso muito pelo estudo das dores de cabeça, então quero falar um pouquinho para vocês sobre bloqueio anestésico de nervos cranianos. Essa é uma técnica já antiga, no Brasil ela já é usada há bastante tempo, está bem consagrada, mas até pouco tempo atrás não tinham muitos estudos sobre esse assunto. Quando a gente fala em fazer um bloqueio para a dor, primeiro a gente precisa ter examinado o nosso paciente. Existem pontos que a gente palpa no crânio do paciente, que a gente sabe que são pontos onde passam algumas terminações nervosas. São esses pontos que a gente bloqueia, que a gente vai lá e infiltra anestésico puro ou misturado com corticoide para impedir que o impulso doloroso passe por aquele nervo. Esse é um efeito temporário. Um bloqueio anestésico dura, em média, 3 semanas. No final do vídeo eu vou te contar qual que é a grande vantagem, o grande pulo do gato para se fazer o bloqueio. O anestésico mais utilizado é a lidocaína. É aquele anestésico local simples, aquele que os dentistas usam. E o mais interessante é que o efeito do bloqueio não tem nada a ver com a anestesia da pele. Quando a gente faz um bloqueio anestésico de nervos cranianos, a pele também fica anestesiada por 1 ou 2 horas. Depois essa anestesia da pele vai passar. Mas o bloqueio, quando bem realizado, ele vai durar esse tempo de até 3 semanas que eu falei para vocês. A grande maioria dos pacientes se beneficiam em fazer bloqueio apenas com o anestésico local. Em alguns casos, a gente opta por colocar corticoide junto. O corticoide tem um efeito anti-inflamatório potente e os pacientes que mais se beneficiam de corticoide são os pacientes que têm cefaleia em salvas e cefaleia cervicogênica. Se você nunca ouviu falar dessas duas dores, olha nos meus destaques e nos meus posts que você vai encontrar um pouquinho mais sobre esse assunto. Hoje em dia, a grande maioria dos pacientes que eu faço bloqueio são pacientes com enxaqueca, mas o bloqueio não está indicado para qualquer pessoa que tem enxaqueca. Geralmente a gente faz para aqueles pacientes que têm enxaqueca mais frequente, pelo menos 2 crises por semana, ou para quem tem enxaqueca crônica. Como que funciona na prática? Eu palpo o paciente, tá? Faço uma palpação tanto do rosto quanto do pescoço, procurando por essas terminações nervosas, avaliando se elas estão dolorosas, se elas estão sensibilizadas. Se acontecer isso, se a gente palpar o nervo e a gente perceber que ele está sensibilizado, esse nervo é um candidato a receber um bloqueio. E aí a gente parte para o procedimento. Além da enxaqueca, os pacientes com cefaleia em salvas também costumam se beneficiar bastante do bloqueio anestésico dos nervos occipitais, que são 2 nervos aqui atrás, na região da nuca. Esse bloqueio dos nervos occipitais serve como um tratamento temporário para os pacientes com cefaleia em salvas, até que os medicamentos preventivos façam efeito. E muitas vezes, o bloqueio de anestésico dos nervos occipitais é capaz de tirar um paciente com cefaleia em salvas da crise, que é uma dor muito excruciante. Outra dor de cabeça que se beneficia muito com o bloqueio é a cefaleia cervicogênica. Essa dor de cabeça é uma dor causada por alguma alteração nas estruturas da coluna cervical, seja nas vértebras, nos ligamentos, nos músculos. Geralmente o paciente fica com a movimentação do pescoço limitada, tem muita dor quando a gente palpa a região da cervical e é engraçado que o bloqueio anestésico, nesse caso, ele serve como uma confirmação do diagnóstico. Se você faz um bloqueio e o paciente melhora, isso mostra pra gente que sim, aquilo realmente era cefaleia cervicogênica. Não precisa nem fazer nenhum outro exame, só o bloqueio já serve como diagnóstico e como tratamento. O procedimento do bloqueio em si é um procedimento muito simples.
A gente faz uma asepsia da pele com álcool, faz a infiltração do anestésico com aquela agulha hipodérmica, que é aquela mais fininha, aquela que os pacientes com diabetes usam para tomar insulina. Em geral, o procedimento causa alguma dor, o anestésico local ele causa uma certa ardência no momento em que ele infiltra a pele, mas em poucos minutos esse local já fica anestesiado e alguns pacientes sentem que a dor já cessa imediatamente. Outros pacientes demoram algumas horas para perceberem o alívio da dor com o bloqueio. Em geral, esse efeito vai durar de 2 a 3 semanas e depois o efeito do bloqueio passa, então se for necessário, é preciso fazer um novo procedimento de bloqueio. O procedimento é contraindicado para pacientes que tenham história de alergia ao anestésico local, para pacientes que tenham alguma lesão ou infecção de pele no local em que seria aplicado. Pacientes que estejam usando anticoagulantes também não podem fazer o bloqueio. Para mulheres grávidas e que estão amamentando, o bloqueio não é absolutamente contraindicado, mas ele deve ser realizado com muita cautela, apenas se for extremamente necessário, utilizando a menor dose possível do anestésico. Os efeitos colaterais são bem poucos. Pode acontecer dor local, inchaço, hematoma e queda de pressão arterial ou desmaio por conta do efeito do anestésico em alguns pacientes. Eu sempre peço para os meus pacientes comparecerem com acompanhante para fazer o procedimento. Outro efeito colateral que pode acontecer é a paralisia de alguns músculos, principalmente de músculos da face, após o procedimento em terminações nervosas do rosto. Essa paralisia é transitória e geralmente é revertida em 1 a 2 horas, não deixando nenhuma sequela. E daí vocês vão me perguntar o seguinte: qual que é a vantagem de fazer o bloqueio? Se ele é um procedimento temporário, que daqui 2 ou 3 semanas vai ter perdido o seu efeito. A grande vantagem, o grande pulo do gato de fazer um bloqueio é que nesse período de 2 ou 3 semanas que você ficar sem dor, você não vai precisar tomar analgésicos. Então, para aqueles pacientes que estão fazendo uso abusivo de analgésicos, o bloqueio é uma grande vantagem, porque você vai evitar o uso de analgésicos, vai quebrar aquele ciclo vicioso que o excesso de analgésicos causa, levando a mais dor, e vai ter um alívio bem significativo com o efeito do bloqueio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui seus comentários, curtam o vídeo, compartilhem com alguém que vocês conhecem que tenha dor de cabeça, enxaqueca, cefaleia em salvas, que esse tema é um tema que ajuda muito. Muitos pacientes não conhecem essa possibilidade de tratamento e isso pode ajudar na qualidade de vida desses pacientes. Se tiverem mais dúvidas, podem me perguntar aqui nos comentários, que eu procuro sempre responder todo mundo e a gente ainda vai falar muito sobre esse tema. Um abraço para todo mundo!